Carta da Comissão de Urgências da época da EPFCL Brasil, 31 de março de 2021. Da Terra Brasilis. Ao responder a Einstein por que a guerra, Freud apontou que a guerra desvela como o homem é capaz de fazer do outro o objeto de sua pulsão de destruição, a qual faz parte de cada um de nós. Pois a guerra suspende as barreiras civilizatórias que se opõem à pulsão de morte. No Brasil atual, os pilares civilizatórios e democráticos estão sendo destruídos, sistemática e programaticamente pela barbárie do governo de ultradireita. Estamos sob o império da pulsão de morte. Um governo de ultradireita traz diariamente à lembrança a tenebrosa homenagem do então deputado federal Jair Bolsonaro ao torturador sádico, brilhante Ustra, quando do pronunciamento de seu voto em favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Era o prenúncio do que viria. Hoje estamos numa guerra. Não que potências exteriores nos estejam atacando, mas o próprio governo, com sua necropolítica, está promovendo o genocídio de nossa população. A pandemia da Covid-19 trouxe a morte para o quadro de nossa vida cotidiana. E o governo atual, longe de ser incompetente para administrar a pandemia e a vacinação em massa, tem demonstrado seu objetivo deliberado de extermínio de uma parte significativa da população. E isso com requintes de cinismo e com o gozo da tirania. A situação da pandemia e o alto índice de letalidade da Covid-19 instalaram no Brasil uma guerra biológica. Esta, de forma cruel e pérfida, ataca em vários frontes. Ignora a prevenção do contágio, vai contra o isolamento social, ridiculariza o uso das máscaras, banaliza a doença, faz propaganda de falsos remédios e estimula aglomerações. E mais, não provê uma ajuda assistencial mínima e digna para que as pessoas se mantenham em casa. Não fornece subsídios para o aumento da capacidade da assistência médica. Ao contrário, incentiva movimentos anti-vacina, impede os governadores de comprarem vacina e outros despautérios. Promove, assim, um estado de terror. É isso que nós estamos vivendo. Submetendo-nos não apenas ao desamparo, mas também a uma tortura a céu aberto, que nos enche de medo e pânico, melancolia e desespero. A falta de oxigênio proposital, a asfixia programada e a morte banalizada são táticas da necropolítica, que tem como estratégia o ódio, a ignorância e a destruição. O ignoródio, mortífero e avassalador, é instalado gota a gota nos interstícios da sociedade brasileira, para que haja o ataque ao saber e a promoção das fake news, além do ódio à violência. Assim, essa modalidade de guerra de hoje, em que o coronavírus é usado como arma biológica, associada à liberação de armas de fogo para a população, prepara a guerra civil de amanhã. Apoiado e sustentado pelas forças econômicas, de braços dados com o discurso capitalista, esse governo neofascista ataca a coisa pública e seus servidores. Programa de destruição das políticas públicas conquistadas com tanta luta, que asseguravam minimamente algum direito e dignidade ao cidadão brasileiro. Mais ainda, ataca a ciência, relega a educação e a cultura a seu degrau mais inferior, esgota a força de trabalho dos profissionais de saúde, destrói nossas riquezas naturais, nossos povos originários, tudo em nome do capital. E em benefício de uma minoria dominante que, sem pudor algum, usa de seus privilégios de classe
para abarcar o projeto de governo genocida, supremacista e eugenista. Pois a população que será mais dizimada é a que tem menos chance de se defender dos tiros, dos vírus e dos venenos dos discursos mentirosos. Psicanalistas, sabemos que o sujeito individual é o mesmo da lógica coletiva e estamos advertidos da guerra biológica e mortífera que nos assola. Para que haja perspectiva de reconstrução dos laços, a vida, bios, deve prevalecer, vinculada ao amor, eros, e à razão, logos. Para tanto, precisamos recuperar o debate argumentativo e elucidativo, bem como a promoção do respeito à diferença e à singularidade dentro de um projeto verdadeiramente democrático, em que o um a um possa se conjugar com a lógica coletiva. Que o luto que vivemos pela gravidade do momento não se transforme em melancolia, prevista na programação da tenebrosa instrumentalização de Thanatos. Que o trabalho de luto possa ser realizado a partir da experiência histórica daqueles que nos antecederam, para respondermos com desejo decidido de reconstrução e a esperança ativa que nos orienta. Que o iluminismo a que o homem chegou, dividido pelo inconsciente freudiano, possa fazer jus, com o verbo e com o ato, a dignidade do ser humano que tentamos alcançar, e que estejamos à altura da tarefa que a época nos impôs. Comissão Urgências da Época da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, Brasil. Ana Laura Prates, Antônio Quiné, Ida Freitas, Rodrigo Pacheco, Rosane Melo, Vera Polo. Laboratório Internacional de Política da Psicanálise.